Olá, uma boa noite. Sempre uma alegria imensa estar aqui nessa casa de oração. Hoje eu estou um pouco mais emocionada, não só porque a gente vai falar sobre as lições de Chico Xavier para os trabalhadores cristãos, mas hoje o meu irmão, que mora em São Paulo, está aqui. E por que eu estou falando isso? Porque nós fizemos aqui a mocidade, quando tínhamos nossos 14, 15 anos. E ele foi uma pessoa que me inspirou, porque eu nunca esqueço dele falar aqui na época, não lembro do nosso estudo, e ele estava aqui onde eu estou hoje, e eu me recordo, olha gente, não é fácil de eu recordar, porque a mente não é lá essas coisas, mas ele explicou sobre o tema de honestidade. E ele falava que quando a pessoa ou é ou não é honesta, não existe esse negócio de falar, ele é um pouco honesto. Ele é, não, ou você é ou não é. É uma qualidade, isso me marcou muito. Então eu tenho hoje essa alegria imensa de ter o meu irmão aqui e outros dois que também estudaram no Emmanuel. Então a nossa dívida com essa casa é gigantesca, é uma casa que nos enche de amor e gratidão. E ontem, nosso querido Chico Xavier, se conosco aqui estivesse 114 anos, há 114 anos nós tivemos a bênção de tê-lo conosco. Nós vamos falar de lições, de ensinamentos que o Chico nos passou para os trabalhadores espíritas. A gente fala que é cristão porque é todo mundo, mas a verdade, eu acho que todo mundo que entrou nessa casa de oração, ou quem está nos assistindo através dos canais da internet, por mais que às vezes não seja espírita, mas que seja simpatizante, vai ter a oportunidade de ouvir aquilo que o Chico, como um grande representante da nossa doutrina espírita, nos orientou. E nós tivemos o cuidado de buscar aquilo que realmente saiu da boca do Chico Xavier. Então nós fomos atrás de fontes corretas, que mostravam ali, foram reportagens, entrevistas e perguntas que foram feitas a Chico Xavier relacionadas à casa espírita, ao trabalho na doutrina. Espera aí. Não está me obedecendo. Está que nem meu marido. O problema sou eu, viu, gente? Eu pôr na culpa no marido, tá vendo, gente? Vamos lá. Olha o que o Chico falou. Os nossos amigos espirituais sempre nos ensinaram a considerar os centros espíritas como a escola mais importante da nossa alma, porque é no templo espírita que nós recebemos de outros e podemos doar de nós mesmos os valores que servirão a cada um de nós para a vida eterna, de modo que nós damos tanta importância ao estudo da matemática ou ao estudo da química, que realmente são importantes, não podemos menosprezar as lições em torno da paciência, em torno da tolerância, que são atitudes da alma que nós não teremos sem estudar, sem raciocinar. Portanto, um templo espírita é uma universidade de formação espiritual para as criaturas humanas. E por isso o espírito de Emmanuel, que nos orienta as atividades desde 1931, empresta maior importância ao templo espírita, porque o templo espírita revive as casas do cristianismo simples e primitivo, em que os nossos corações se reúnem em torno dos ensinamentos do Cristo, para a melhoria da nossa vida interior. Isso nos chama muita atenção quando a gente vai falar, abordar o que o Chico acaba de nos falar, porque depois da pandemia, a gente não sabe o que aconteceu, mas as pessoas estão cada vez mais ausentes da casa espírita. Aos poucos, tem voltado. Estava conversando aqui com o seu Mário Lúcio antes, e a gente falando a respeito disso, que agora que as pessoas aos poucos estão voltando. E aí fica o convite para os que estão nos assistindo online. O Chico nos traz esse grande alerta, essa observação do quanto é importante a casa espírita.
Nós que aqui adentramos, daqui a pouco nós vamos estar tomando passe, a gente sabe quanto é importante a energia desse lugar. Estarmos em sintonia. E aqui a gente doa e recebe muito amor. Eu lembro uma vez conversando com a Dona Elba. Dona Elba foi casada com o professor Múcio, acho que muita gente aqui conheceu. Quando o Chico Xavier vinha a Goiânia, ele sempre ia na casa da Dona Elba. E uma vez a Dona Elba chegou para o Chico e falou assim: Chico, não acredito naquele caderno de oração lá, não. Não acredito naquele negócio de ficar botando nome no caderno para rezar, não. E ela me contou, ela disse que o Chico falou assim para ela: Elba, minha filha, pois saiba você que cada nome que é colocado no caderno de oração, existe uma equipe espiritual de cada centro espírita responsável por socorrer aqueles nomes que ali foram anotados. Então é fantástico a gente compreender que um centro espírita, ele é hospital, ele é escola, ele é um local sagrado, onde a gente revive o cristianismo primitivo, onde a gente vem falar do amor de Jesus, estudar o roteiro que ele nos deixou, que é um roteiro seguro. Mais adiante, numa entrevista que foi concedida em 1970, foi feita a seguinte pergunta para o Chico: no entender de Emmanuel, qual será mais importante, as tarefas de assistência social ou as de divulgação doutrinária? Tanto que é bom a gente estudar, porque eu tinha um entendimento diferente. Não sei se é porque a gente estuda tanto o nosso evangelho, fora da caridade não há salvação. Eu sempre achei que a caridade tivesse que ser ali o principal. E olha a resposta: ambas as tarefas se revestem de importância fundamental na opinião do nosso abnegado orientador. E é tão magnífico como a gente está aqui hoje na Irradiação Espírita Cristã, uma casa que abraça de uma forma assim magnânima tanto o trabalho doutrinário, o estudo, como tantas frentes de trabalho assistenciais. Então, é importante, elas merecem igual importância, estudo do Evangelho, bem como a assistência espiritual. E aí foi perguntado: quanto ao estudo, que dizem os nossos benfeitores espirituais? Chico respondeu: os amigos espirituais nos informam que o estudo deve ser para nós uma obrigação, em qualquer idade ou circunstância da vida. Na ignorância não conseguiríamos, como não conseguiremos, enxergar o caminho real que Deus traçou a cada um de nós na terra. Todos nós, sejamos crianças ou jovens, adultos ou já muitíssimo maduros, devemos estudar sempre. E as pessoas que conviveram com Chico Xavier falam, muitas delas que chegavam lá para encontrar com Chico Xavier, o Chico estava lendo o Evangelho, estava lendo o Livro dos Espíritos. Ele não parava de estudar. Eu confesso para os senhores que eu abracei esse ano, de tanta gente ler, e às vezes eu ficava só estudando as palestras, eu falei, não, eu estava sentindo falta de começar um livro e terminar, e esse ano eu coloquei ali como compromisso. Já estou no 3º livro. Falei, não vou conseguir ler muito, mas todo dia um capítulo, se eu não conseguir ler um capítulo inteiro, a metade de um capítulo, mas eu não vou deixar de estudar. E a gente vê o quanto o Chico Xavier enfatiza, nós vamos ver ainda em outras respostas dele, essa importância de nós estudarmos. Quanto mais a gente estuda, e ontem eu estava conversando com o meu irmão, o André, ele falando isso, trazendo, a gente fazendo o culto do lar, e ele falando, abordando 2 assuntos relacionados à sexualidade, e a gente falando, Flávia, ele estudou isso na obra de Leon Denis. Então, assim, falou aquilo que às vezes no dia a dia a gente não vê tanto, como é importante a gente estudar. Quanto mais a gente estuda,
mais a gente vai conseguindo ter o equilíbrio, a noção de maior serenidade diante dos acontecimentos, porque a gente vai fortalecendo o nosso conhecimento, a nossa fé. Por isso é tão importante. E aí, nós não podemos deixar de falar de mediunidade, porque na doutrina espírita a gente sabe o quanto esse canal com a espiritualidade é importante. E o Chico fala, nunca nos cansaremos de repetir que mediunidade é guia. Subamos aos cimos da virtude do conhecimento. E a mediunidade, na condição de serviço de sintonia com o plano divino, se elevará conosco. Então, ele vem e nos fala que mediunidade é sintonia. E eu me recordo de uma passagem na vida do Chico Xavier, que eu acho que muitas pessoas conhecem, que é da máquina de costura. Chico Xavier era louco com o cachorrinho dele. Cuidava desse cachorro, o Chico parecia criança. Só que esse cachorro ficou doente. Estava dando um trabalho. E o cachorrinho veio a falecer. Mas o Chico Xavier ficou tão triste, muito triste. E a irmã dele chegou para ele e falou assim, Chico, eu não queria falar nada não, mas o cachorrinho morreu porque a vizinha matou. Gente, vocês não estão entendendo, o Chico ficou péssimo. Na cabeça dele, o sofrimento aumentou, porque como que alguém teve coragem de tirar a vida do bichinho? E aí o que acontece? O Chico triste, magoado. Ele percebeu que já tinha 3 dias que Emmanuel não aparecia para ele. E ele perguntou para Emmanuel, Emmanuel, nós não vamos trabalhar? Você não está vindo? Emmanuel falou assim, Chico, enquanto você tiver essa mágoa no seu coração, eu não vou perder tempo não. Chico ficou assustado, mas ele sabia do que se tratava. Muito obediente, ele foi atrás da vizinha, foi lá conversar. Conversando com a vizinha, ela caiu em prantos. Chico, pelo amor de Deus, eu não sabia que eu tinha te causado tamanho sofrimento, eu estava com muita dó. O senhor estava acordando de madrugada, ficando a noite inteira cuidando desse cachorro, eu vi que ele já estava para morrer, eu só quis facilitar. Conclusão, Chico Xavier saiu de lá com 10 meses do salário dele comprometidos, porque ele comprou uma máquina de costura para a vizinha, porque era o sonho dela. Emmanuel voltou. Mediunidade é sintonia. Essa semana foi muito engraçado, nós estávamos almoçando lá em casa, e meu outro irmão, que é o mais velho, brincou que ele derrubou um suco, e ele falou assim, eu sou muito cuidadoso, né? Só que ele derrubou o suco 2 vezes seguidas. E aí ele começou a rir e falou assim, sai daqui, espírito zombeteiro. Nós rimos, porque o filho dele falou assim, quando é comigo não é espírito zombeteiro, né, pai? Mas o que acontece? Nós, às vezes, gostamos de colocar culpa. Quando a gente está irritado, a gente começa a colocar culpa nos espíritos, e a gente sabe que mediunidade é sintonia. Pois é. Nós escolhemos as companhias espirituais que nós queremos. Vocês já notaram que quando a gente começa a falar mal de alguém, não fica só uma pessoa? Vai para 2, vai para 3, a gente não para. Que tipo de companhia espiritual que a gente sintoniza para estar ali junto da gente? Começa a falar da Mãe Santíssima e de Jesus. A gente corta aquilo ali. Eu brinco, porque eu falo que eu tenho 2 mediunidades. De arrepio e de choro, gente. Eu não tenho essa mediunidade, mas quando eu estou chorando, eu estou arrepiada, pode saber, agora eu estava chorando aqui. Eu tenho certeza que é porque o ambiente estava muito bom, porque eu estava muito feliz. Mas eu não vejo nada, eu não escuto nada, mas a grande maioria de nós é assim. Mas temos essa mediunidade intuitiva, sensitiva, e é importante, porque o que é o médium? É o intermediário entre a espiritualidade e esse plano aqui. E muitas vezes nós somos instrumentos da espiritualidade, por mais que a gente não tenha essa mediunidade aflorada, mas nós sabemos, como está no livro dos Espíritos, que os Espíritos nos influenciam muito mais do que a gente imagina. Se nós estamos sob a influência dos Espíritos, sejamos esses condutores do amor, como na oração de São Francisco, que nós sejamos instrumentos da vossa paz. Para isso,
o nosso canal tem que estar aberto, ligado, em sintonia com a espiritualidade amiga. E aí perguntaram ao Chico Xavier, o que acontece para uma pessoa que se recusa a desenvolver a sua mediunidade? Já que essa mediunidade pode ajudar muitas outras. Haverá algum castigo ou cobrança? E o Chico respondeu, energias que não doamos podem ser fator de desequilíbrio em nossas vidas. Nossa consciência em geral nos cobra uma atitude perante as tarefas que nos cabem. Praticando o bem em qualquer parte, vejam bem, está falando de mediunidade, gente. Praticando o bem em qualquer parte, estaremos colocando nossa mediunidade a serviço de todos. André Luiz afirma, todo bem que não se faz é um mal que se pratica. Ou seja, nós sentimos a necessidade de trabalhar. Nós assumimos compromissos aqui na Terra, de praticar o bem, de fazer o bem. E todas as vezes que nós deixamos a dona preguiça tomar conta, e não levantamos para trabalhar na seara cristã, nós estamos atraindo desequilíbrios para nós. Às vezes a gente pensa que não, gente, mas a gente doa a nossa mediunidade, o nosso amor, quando a gente está descascando verdura numa sopa fraterna. Saibam os senhores que o principal ingrediente de uma sopa fraterna não é o alimento material, mas o alimento espiritual. Muitas vezes quem toma aquela sopa fraterna enfrenta alcoolismo, violência, prostituição dentro de casa. E é aquela sopa que faz com que aquela pessoa passe toda a semana equilibrada, amparada pela fé. Todo bem que a gente faz jamais é insignificante. Se temos a oportunidade de trabalhar, abracemos. E aí, ainda foi perguntado a ele sobre mediunidade. Diga-nos o que deve fazer dentro de suas capacidades um médium a fim de poder ser completo e útil para o plano espiritual. O que eu posso fazer para colocar bem a minha mediunidade? Devotamento ao bem do próximo, sem a preocupação de vantagens pessoais. É deixar de lado o personalismo. Eis o primeiro requisito para que o medianeiro se torne sempre mais útil ao plano espiritual. Em seguida, quanto mais o médium se aprimore através do estudo, de novo, gente, e do dever nobremente cumprido, mais valioso se torna para a execução de tarefas com os instrutores da vida maior. Ou seja, é trabalhar esse amor gigantesco que a gente traz dentro da gente, é ter vontade de doar, de fazer o bem e a gente estudar. Se a gente faz isso sem querer qualquer vantagem pessoal, a gente passa a ser um grande instrumento nesse trabalho da seara cristã. E aí foi perguntado ao nosso querido Chico, como é que os espíritos consideram o espiritismo? Como uma ciência experimental ou uma religião? É uma coisa que vira e mexe. Bezerra de Menezes trabalhou muito em cima disso, porque mesmo no meio espírita, às vezes vem alguém querer colocar o que é mais importante, a parte da ciência, a filosófica, a religiosa. O Chico respondeu, os nossos amigos espirituais nos afirmam que apesar do espiritismo englobar experimentações científicas valiosas para a humanidade, devemos considerá-lo como doutrina que revive o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, interpretado em sua pureza e em sua simplicidade para os nossos dias. Interpretar o Evangelho com simplicidade. Em outra oportunidade, o Chico falou, ciência é maravilhosa, mas ao mesmo tempo que nós temos a penicilina, nós temos quem criou uma bomba atômica. A filosofia
é ótima, nos faz refletir, mas nada mais é do que muita palavra. Só que nós ainda temos um espírito muito beligerante, belicoso, que gosta ainda de brigar, agressivo, impaciente. E o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é para nós hoje o nosso principal caminho a seguir. Não foi nessas palavras, mas é mais ou menos assim, tá, meus queridos? E aí o Chico vem e fala, foi publicado no Jornal Espírita de Pernambuco, na edição 72. Não precisamos esperar a formação de um grupo espírita para a recepção de pessoas santas. Vão chegar primeiro os mais infelizes, vão contar as mágoas, às vezes até os seus crimes. Vêm em busca de amor. Os centros espíritas devem ser locais de oração, trabalho e estudo. Conhecer o espiritismo é de fundamental importância, mas segundo Emmanuel me tem ensinado, esse conhecimento necessita ser traduzido na prática, a começar pelo entendimento entre os companheiros que constituem a equipe de cooperadores da casa. Às vezes, a pessoa vem para a doutrina espírita, ou mesmo para outra religião, e aí vê o orador que está aqui. Outro dia, eu trago a minha filha para a evangelização, e aos domingos aqui na irradiação. E o André falou uma coisa que eu achei fantástica no estudo dos pais. Ele falou assim, gente, eu vejo tanta gente largar a doutrina espírita porque tem birra do orador, porque viu um orador falando e sabe que ele é cheio de defeito. Gente, pelo amor de Deus, vocês não abandonam não, que nós estamos aqui na luta. Quando a gente monta o evangelho, monta uma palestra dela, a primeira pessoa que vem para aprender somos nós. E a gente já fala para muita gente, deve ser porque a gente prejudicou muita gente. É pesado o karma aqui. Então, da mesma forma, geralmente quem entra nessa casa aqui, traz as suas dores, as suas culpas, e vem para buscar consolo, porque essa doutrina é a doutrina da consolação. Não vamos esperar na casa espírita pessoas, trabalhadores santos. Todo mundo está na luta. Todos nós, não tenham dúvidas disso. Mas busquemos ali o Evangelho de Jesus. Jesus, hoje eu estava aqui, eu estava fazendo a prece pensando, ô Chico, responsabilidade grande falar daquilo que o Senhor trouxe para nós, mas é o jeito que tem, me ajuda daí. E eu pensei, Jesus se ocupou, Pedro era explosivo, Paulo mandava matar cristãos, mas estava ali, foi uma turma que trabalhou, lutou, e cada um de nós que carrega essa centelha divina do amor tem condições de ser trabalhador de Jesus e dar as mãos uns aos outros nessa casa. E aí, o Chico fala para nós, no centro espírita, onde existe muita briga, muita discussão, está faltando trabalho. Quem verdadeiramente trabalha na doutrina não tem tempo para dedicar-se ao conflito com quem quer que seja. Vocês já viram o tanto de trabalho que tem nessa casa? Se vocês não viram, tem que conhecer. Porque é muita atividade, não é, Mário Lúcio? Sabe por quê? Que a gente precisa. Casa que não tem trabalho, a fofoca entra, vira um negócio. As casas menores, aqui também eu acredito, eles reúnem às vezes para fazer a pizza, a pamonha, o almoço, a feijoada. É uma trabalheira e vai vender ingresso. Vende os ingressos, chega no final, está todo mundo feliz. Conseguimos o nosso objetivo. Foi tudo bem, ninguém ficou sem comida, vendemos tudo. Aí eles vão contar o dinheiro. Contou o dinheiro, conseguimos. Mas só dá para o mês que vem. Na outra a gente já tem que começar outra campanha. Por que será? Porque nós temos que trabalhar. Seria fácil para a espiritualidade mandar um milionário resolver a nossa vida. Compromisso da doutrina espírita com trabalho. Já nos diz o Chico Xavier. E aí, gente, em algumas reuniões identificamos discussões estéreis em torno de opiniões particulares e pontos de vista exclusivistas
de determinados médiuns, que os conduzem muitas vezes ao afastamento do serviço, carregando no coração mágoas e desapontamento com a direção das reuniões e dos centros espíritas. Como devemos agir diante dos que se afastam das tarefas? Olha a pergunta que foi feita a Chico Xavier. Os trabalhadores da casa espírita, aqueles que se afastam, não está concordando com a direção, não está concordando com alguma coisa. Vamos ver o que o Chico fala? O quadro de nossas responsabilidades diante da mensagem cristã do amai-vos uns aos outros é tão vasto, os serviços ainda tão incompletos e as tarefas por realizar em nome do amor ao próximo se desdobram com tanta intensidade que, sinceramente, cabe-nos a solução de aproveitar o tempo disponível, as nossas limitadas possibilidades, trabalhando e servindo sem cessar em nome do bem geral. Não podemos nos dar ao luxo de correr atrás daqueles que abandonam o serviço espiritual, a pretexto de lhes oferecer explicações e homenagens. Isso porque as nossas obrigações aí estão, exigindo-nos tempo e dedicação, e não podemos perder tempo. Se fulano ou ciclano considerou por bem abandonar as próprias obrigações espirituais, por este ou aquele melindre, que podemos nós fazer? Entreguemo-lhes pela oração a bênção misericordiosa de Deus, o Pai amoroso de todos nós, e por nossa vez, perseveremos no trabalho do bem até o fim. Sabe o que isso significa, gente? Em outras palavras, não paparique médium. Ah, ficou magoado. É uma pena, a gente lamenta, mas o empregador é Jesus, é para ele que a gente trabalha. Entregue o cargo para ele, embora continuar trabalhando, não dá para perder tempo com quem não quer trabalhar. Pode, num primeiro momento, conversar, tentar contemporizar, mas se a pessoa não quer trabalhar, o tempo urge. É o que o Chico nos fala. Entreguemos esse irmãozinho à misericórdia de Deus através das orações, mas sigamos adiante. A doutrina espírita é acusada de, ao se preocupar somente com a vida no além, ajudar a manter o sistema político vigente, por não se preocupar com o progresso material e político do homem na Terra. O que acha? Tão importante essa pergunta nos dias atuais, onde o nosso país, o nosso planeta está tão polarizado com questões de política, e muitas vezes eu escuto pessoas procuram e falam, mas a doutrina espírita não vai se posicionar? Mas nós temos que nos posicionar com as questões políticas. E o Chico respondeu, o espírita não é propriamente uma pessoa conformada do ponto de vista negativo. Conformismo em doutrina espírita tem o sinônimo de paciência operosa. Paciência que trabalha sempre para melhorar as situações e cooperar com aqueles que recebem a responsabilidade da administração de nossos interesses públicos. Em nada nos adiantaria dilapidar o trabalho de um homem público quando nosso dever é prestigiá-lo e respeitá-lo, tanto quanto possível, e também colaborar com ele para que a missão dele seja cumprida. Porque é sempre mais fácil subverter as situações e estabelecer críticas violentas ou não em torno de pessoas. Nós precisamos da construtividade. Chico, nesta passagem, nessa fala dele, ele segue exatamente aquilo que Kardec nos orienta. E isso está na Revista Espírita de 1862. Kardec fala que nós devemos evitar das nossas reuniões públicas qualquer assunto relacionado à política. Porque o compromisso da doutrina espírita é com a moral. Eu, Flávia, quem me conhece bem, sabe que eu tenho os meus posicionamentos políticos, mas eu não abordo isso na casa espírita. Porque muitas vezes, quem está lá fora, enfrentando problema, brigando em família por conta da política, vem aqui para receber um consolo e não vem para se deparar com questões que podem desestabilizar as nossas reuniões, o trabalho consolador que essa doutrina nos trouxe. Deixa eu ir para frente, senão eu vou passar do horário, depois eu não sou convidada. Vamos lá, gente.
Espiritualizar-se não significa ser miserável, nem tampouco deixar de desfrutar de maneira racional os bens materiais que o homem, com a sua inteligência e seu trabalho, já criou. Espiritualizar-se é conduzir a vida no caminho do bem, do amor ao próximo e da caridade material e espiritual. É fazer domar seus maus instintos. Enfim, é fazer crescer o reino de Deus dentro de nós. A gente ouve muito o reino de Deus. Quando a gente pega o livro Boa Nova, Humberto de Campos, nas primeiras pregações, conta que Jesus fala para Hanã, que ele veio à terra para fundar o reino dele. E Hanã pergunta, que reino? Eu não estou vendo seus súditos. E aí ele fala que ele teria seguidores de todo mundo. Mas depois ele finaliza dizendo, o meu reino é a obra divina no coração do homem. É preciso que a gente construa a obra de Deus em nossos corações. Por que eu falo do abacateiro? Porque uma vez perguntaram para o Chico Xavier o que significava o abacateiro na vida dele. E ele disse, meu filho, o abacateiro é o meu guarda-chuva protetor. Porque cada vez que a gente faz o bem, mais a gente se protege. Vocês sabiam que o anjo da guarda de cada criança evangelizada passa a tutelar o evangelizador? Todo o bem que a gente faz é um advogado que a gente ganha em nossa defesa. Não vamos perder a oportunidade de doar o amor que a gente traz dentro da gente. Quando ele fala de espiritualizar, não significa, gente, que nós vamos virar miseráveis, que nós vamos abrir mão de tudo que a gente tem. Não, mas a gente pode, porque às vezes a gente pensa, mas para eu conseguir ir para o nosso lar, eu vou ter que fazer um trabalho grandioso, eu tenho que assumir. Não, às vezes, dentro do nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, a gente pode ser ponto de luz, a gente deve. A gente conhece o Evangelho de Jesus, a gente sabe da importância da gente estar em sintonia com esse Pai amoroso, e que quando a gente está em sintonia com Ele, os caminhos se abrem, as trevas se afastam, depende de nós. Nosso querido Chico nos disse, ninguém quer saber o que fomos, o que possuíamos, que cargo ocupávamos no mundo, o que conta é a luz que cada um já tenha conseguido fazer brilhar em si mesmo. Conversando com a minha família ontem, no nosso culto, eu ainda falei. Brinquei com meu irmão, falei, André, nós já estamos no caminho de volta. Já passamos dos 50. O que nós estamos fazendo da nossa existência? É preciso que a gente largue um pouco as culpas, os erros do passado que muitas vezes nos atrapalham, e a gente comece a enxergar as oportunidades que aparecem. Como fez Saulo. Saulo, quando se deu conta de que ele estava mandando matar cristãos, ele tinha tudo para se deprimir, e ele ficou triste. Mas o questionamento que veio foi, Senhor, o que queres que eu faça? Vamos analisar as oportunidades que nós temos diante dessa abençoada doutrina espírita, porque se tem uma coisa que nós temos, é um roteiro deixado pelo nosso querido Chico Xavier, de amor, de abnegação, de devotamento, de aproveitar as oportunidades para sermos úteis. Lembrando nosso querido Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça chegou para o Chico, já estou acabando, gente. Chegou para o Chico com um diagnóstico do médico. Chegou para o Chico e falou, Chico, o médico falou que o meu coração está por um fio. O Chico virou para ele e falou assim, mas você sabe que tem fio de cobre, de aço? Você sabe o que faz o fio ficar forte? É o trabalho no bem. Na hora que Jerônimo Mendonça foi embora, ele virou para o Chico e falou, tchau, Chico, muita paz. O Chico, tira o Z,
muita paz. Vamos trabalhar, meus irmãos, porque como foi dito por Bezerra de Menezes, Jesus conta conosco da mesma forma que nós contamos com Ele. Não tem um dia da minha vida que eu não ore a Jesus e peça a Ele para cuidar da minha filha. Eu conto com Ele, mas Ele também está contando comigo. Ele está contando com cada um de nós para sermos trabalhadores dessa seara abençoada. Para finalizar, essa frase dita por ele: sem Deus no coração, as futuras gerações colocarão em risco a vida no planeta. Por maior seja o avanço tecnológico da humanidade, impossível que o homem viva em paz sem que a ideia de Deus o inspire em suas decisões. Que Ele ampare a cada um.